A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo. Quero compartilhar com vocês uma palavra muito profunda que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro-Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde se esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E então ele disse: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Irmãos, que palavra forte. Nós vemos aqui uma mulher que ela, necessitada ali por um milagre, ela se lança aos pés de Jesus. E mesmo ali Jesus tentando se esconder, ela estava ali com o propósito de encontrar Jesus, porque ela precisava de um milagre. Mas o que eu acho lindo nessa história é que no momento que ela se lança, ela clamando ali por socorro, mesmo ela tendo ouvido uma palavra que aparentemente, olhando por fora, a gente consideraria uma palavra rude, uma palavra talvez que soasse de um modo grosseiro, mas nós podemos ver que Jesus, em cada palavra que saía da sua boca, era por um propósito, era com um objetivo. E quando Jesus libera aquela palavra que aparentemente é uma palavra rude, Jesus estava ali revelando o coração daquela mulher. Eu acredito que para muitos que estavam ali, porque no momento que aquela mulher, ela ouve aquelas palavras, ela poderia ter se entristecido, poderia ter voltado para casa sem o milagre, mas ela, em plena humildade, ela olha para Jesus e diz: tudo bem, eu entendo, mas o Senhor liberar só uma palavra, o pouco que o Senhor conseguir fazer por mim, eu já agradeço, já é muito. E ela ali com toda a humildade, querendo dizer para Jesus: se o Senhor liberar uma palavra que seja, para mim já é suficiente, eu já vou sair daqui, sabe, satisfeita, crendo que um pouco que o Senhor fizer por mim já é o suficiente para minha filha ser curada. E aqui, irmãos, tem um ensinamento muito profundo. Jesus ali revela a humildade que habitava dentro do coração daquela mulher. Quantas vezes nós deixamos de viver milagres, deixamos de viver coisas extraordinárias em Deus, porque temos um coração soberbo, temos um coração arrogante, temos um coração, sabe, que não sabe ser submisso, não sabe ser humilde. A pessoa lança uma palavra, nós já lançamos 10. Se alguém fala um pouco mais alto, nós queremos elevar ainda mais o nosso tom de voz. E quantas coisas nós não perdemos em Deus, porque nós não temos esse coração humilde. E eu acredito que Jesus, quando ele solta aquelas palavras, dizendo não é lícito dar o pão, aos cachorros, eu acredito que Jesus estava ali extraindo o que havia de melhor no coração daquela mulher. Jesus estava ali pondo à prova aquilo que existia de fato no coração dela. A pergunta que não quer calar para nós é: será que Deus pode colocar o nosso coração à prova? Será que Deus pode medir o nosso nível de humildade, de simplicidade? Nos colocando ali no lugar daquela mulher, que se fôssemos nós ali, nós teríamos essa humildade de aceitar essas palavras de Jesus. Eu acredito que boa parte de nós não, irmãos, porque muitas vezes nós revidamos por tão pouco. Quantas vezes nós queremos ser a mais por tão pouco? Quantas vezes por tão pouco nós deixamos a velha natureza falar muito mais alto do que o Espírito Santo de Deus em nós? E muitas vezes não precisa nem de muito. Às vezes, ouvindo pouco que seja, a gente já faz, coisas que desagrada o Espírito Santo de Deus. E essa mulher foi tão simples, foi tão humilde, o coração dela ali foi revelado de uma forma tão gloriosa, que Jesus olhou para ela e disse: por causa da sua palavra, pode voltar em paz, que a sua filha já está liberta.
Quantos milagres nós não deixamos de receber por conta da dureza do nosso coração, da nossa soberba, do nosso orgulho. Ela poderia ter olhado para aquelas palavras de Jesus e simplesmente ter voltado para trás. Talvez ela poderia ter pensado ali, nossa, mas esse Jesus que todo mundo fala que ele é bom, que ele ajuda as pessoas, que ele cura os enfermos, que ele consegue fazer algo de bom pelas pessoas e ele me trata dessa forma, ela poderia ter se sentido envergonhada, né? Mas ali ela colocou a necessidade dela ali aos pés de Jesus, que sejamos como essa mulher, que Jesus nos encontre ao ponto de dizer, eu vou pegar essa situação aqui para provar o coração dela, o coração dele, para ver se ali habita realmente uma raiz de orgulho, uma raiz de soberba, e até mesmo, irmãos, para ver a intenção e o propósito do nosso coração. Aquela mulher tinha um objetivo, tinha um propósito de ver a filha sendo curada. E muitas vezes nós chegamos até Jesus, nos humilhamos em oração, nos humilhamos em busca constante ali, chorando, clamando, buscando, mas quando algo sai do nosso controle, quando algo aparentemente não acontece do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma, nós simplesmente olhamos para o Senhor e dizemos, eu não quero mais, eu não vou orar mais por isso, eu não vou mais buscar por isso. E aí nós voltamos para casa sem o nosso milagre. Entende, irmãos, a riqueza desta palavra, que o Senhor consiga encontrar o nosso coração, que o Senhor consiga nos perceber, que possamos, irmãos, fazer a oração, né, que Davi faz lá no Salmo 139, lá nos últimos versículos ele diz, Senhor, o Senhor me sonda, me conhece, prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, amém? Que essa seja a nossa oração, que possamos ter esse coração humilde, para que possamos viver milagres extraordinários em Deus, amém? Que o Espírito Santo possa ter ministrado de forma gloriosa. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.